Estamos de volta com o Milênio Documento, contando a história da colonização do Paraná. E o nosso convidado, o professor Hilton César Martins, que é professor de História do Brasil e do Paraná, está aqui nos contando um pouquinho dessa história. Professor Hilton, vamos falar agora um pouquinho do Paraná cafeeiro, né? O período do café foi o que mais riquezas proporcionou ao Paraná, né? E assim surgindo cidades importantes, né? Sim. O ciclo do café, sem dúvida nenhuma, é um dos ciclos mais importantes da história do Paraná. Oriundo do ciclo do café, nós temos formação de cidades importantíssimas, como é o caso de Maringá e Londrina, só para ficarem dois exemplos. Extremamente importante, o ciclo do café ele marca de forma definitiva a ocupação do norte do estado do Paraná. Então, se a gente for acompanhar um pouco da nossa trajetória até agora, a gente começou falando da mineração, que se refere mais especificamente ao litoral do estado do Paraná, apesar de chegar até a região de Curitiba. Depois do ciclo tropeiro, nós estamos falando mais especificamente de uma região central do estado, que vai do sul até o norte, mas passando União da Vitória e todas as regiões que seguem. E agora a gente fecha um pouco com o debate sobre a ocupação do norte do estado do Paraná. Então, a ocupação do norte do Paraná ela é fruto essencialmente da expansão da cafeicultura paulista, que vai levar à ocupação das terras que eram consideradas e são extremamente propícias à lavoura cafeicultora. Ainda que extremamente importante pela riqueza que gera, pela formação de cidades, pelo afluxo de imigrantes para a região norte do estado do Paraná, ou então de paulistas que vão ocupar essa região, a cafeicultura do Paraná ela marca também de forma, eu considero bastante triste, o desaparecimento de um grupo indígena que era específico do território paranaense, que a partir da experiência das lavouras do café, nós vamos ter o contato com os Chetás, um grupo indígena que, como eu falei anteriormente, só existia no território paranaense, e num curtíssimo período de tempo, essa tribo é praticamente levada à extinção. Hoje, existem apenas 7 indígenas Chetás no Paraná, e eles são parentes entre si. Ou seja, eles vão desaparecer. Não há uma possibilidade desse processo ser revertido. Então, a gente tem sempre um problema e, ao mesmo tempo, as benesses e os rigores desses processos econômicos, né? Para o café não vai ser diferente. Novamente, a gente tem a ocupação dessa região norte do Paraná, a formação econômica de toda aquela região, o afluxo de uma das colônias de imigrantes mais importantes pela riqueza que vai estar ligada, que são os colonos imigrantes japoneses ao longo do tempo, mas a gente tem, por outro lado, os problemas que eu falava anteriormente. Mas, um pouco refazendo a trajetória para a gente poder pensar União da Vitória dentro desse contexto, é extremamente importante a gente perceber que o Paraná, então, ele passa por essas 3 grandes ondas de ocupação do território. Uma primeira ocupação que vai do litoral para a região de Curitiba, a formação de que nós vamos conhecer como Paraná tradicional em toda essa região. Depois a gente vai ter uma segunda zona de ocupação mais da região norte do estado do Paraná, que vai ser considerado o norte pioneiro, e depois uma outra zona de ocupação que é considerado o norte novíssimo. Então o Paraná ele é mais ou menos marcado por aí. É óbvio que nós temos posteriormente a ocupação da região sudoeste do estado do Paraná, essa região que inclusive já foi muito ligada à história de União da Vitória, com a possibilidade da formação do estado das Missões, do qual nós seríamos capital, mas nós voltaremos a falar disso futuramente. E essa ocupação é mais marcada, então, também por colônias de imigrantes, mas principalmente por levas de imigrantes que saem do Rio Grande do Sul e vão ocupando praticamente todo o oeste do Paraná. Se você perceber, os gaúchos, os rio-grandenses, eles ocupam o Rio Grande do Sul, ocupam todo o oeste catarinense, ocupam todo o oeste paranaense e vão subindo e hoje estão na Amazônia, numa linha mais ou menos clara de ocupação do território, né? Então a gente marcou um pouco desse debate de como foi sendo dada a ocupação do território paranaense, para que a gente marque algumas questões extremamente importantes para nós entendermos a nossa história. Então, a gente falou rapidamente sobre o tropeirismo, porque União da Vitória vai ter sua origem efetivamente em atividades tropeiras, né? 1842, a descoberta do Val. Então, depois a gente vai desmembrar um pouco melhor essa história para entender melhor. União da Vitória tem também, durante o seu período de formação,
um debate voltado para o entendimento da questão da erva mate. A madeira e a erva mate nos fazem refletir sobre como se dava o transporte disso tudo. E aí a gente vai entrar num debate sobre a navegação no Rio Iguaçu, que boa parte desse produto era retirado daqui, inicialmente pela navegação e depois pela estrada de ferro. Na estrada de ferro nós teremos daí um debate sobre algo que vocês já fizeram, inclusive, um programa voltado especificamente para a história da ferrovia em União da Vitória. Então, você pode contar a história a partir desse processo. A ocupação do Paraná corresponde também à ocupação de União da Vitória, quando, a partir de Palmas, o Coronel Amazonas vem ocupar a nossa região aqui. A formação da imigração, que eu falava anteriormente, é extremamente importante porque em 1881 nós temos a chegada dos primeiros imigrantes em União da Vitória. Então a gente vai precisar falar da formação desses núcleos imigrantes nesse território. Então a gente tem que ir marcando a história, articulando o que está acontecendo no Paraná e entender o que está acontecendo em União da Vitória. Então será o que a gente fará no próximo programa. Tá certo. Como o professor Hilton falou, a colonização de União da Vitória é o tema do nosso próximo programa aqui no Millennium Documento. Você vai ficar sabendo tudo sobre essa história da colonização de União da Vitória com o professor Hilton César Martins, que é professor de História do Brasil e do Paraná e está aqui nos auxiliando nesse Millennium Documento. Então, o convite está feito. No próximo programa, o Millennium Documento estará apresentando a colonização de União da Vitória. Sempre, é claro, com a parceria da FAF, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de União da Vitória. Quero agradecer por esse programa, professor Hilton, e até o próximo programa com a colonização de União da Vitória. Eu que agradeço a oportunidade e nos conversamos na sequência, então. Tá certo. Obrigado. Então, para você, um abraço. Aguardo você no próximo Millennium Documento e a colonização de União da Vitória. Até lá!